Amém, irmãos? Vocês estão bem? Ira de Deus. Vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Hoje vou dar uma acelerada em algumas coisas, mas não vou ficar sem entendimento não. Vai ser bom. Amém? Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu não sei você, mas eu não me animaria nem um pouco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Então veja como Paulo, não só nesse capítulo, mas em toda a carta aos Romanos, ele descreve, ou pelo menos ele desenvolve o entendimento da maneira de como Deus justifica o homem. O interessante é que Paulo, em todo momento na sua carta, vai deixar bem claro, de uma forma bem consistente e concisa, que todo homem é culpado diante de Deus, independentemente de quem ele seja. Ele vai falar sobre os imorais, ele vai falar sobre os moralistas, e vai falar também sobre os judeus, aqueles que tinham aliança, aqueles que tinham o pacto da circuncisão, aqueles a quem recebeu a lei de Moisés. Paulo encerra todos esses, os imorais, os moralistas e os judeus, debaixo da mesma condição. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E querido, isso é importante a gente entender, porque senão a gente acaba minimizando o tamanho da nossa salvação. Se a gente não entende o tamanho do pecado de Adão, das consequências desse pecado e quem a humanidade se tornou, a gente também não vai entender o tamanho da proporção da salvação, da graça de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre isso, é também importante a gente entender que quando nós falamos sobre os atributos de Deus, por mais que nós falamos deles de modo separado, por exemplo, foi falado da bondade de Deus, foi falado sobre o amor de Deus, foi falado sobre a fidelidade de Deus, foi falado sobre tantas coisas sobre Deus, mas a gente precisa entender que por mais que falamos de forma separada, a gente não tem como separar. Deus não tem como fragmentar e dizer, Ele só é amor, Ele só é bondade. Não, Deus, Ele é tudo isso em conjunto. E também há um atributo de Deus que quando nós ouvimos ou falamos sobre Ele, causa arrepio na espinha, que é a ira de Deus. E de fato, Deus se ira. Isso não é assunto só do Antigo Testamento,
Porque às vezes nós pensamos, não, é o Deus do Antigo Testamento. Eu quero ver se esse Deus não é o mesmo Deus do Novo Testamento também. A gente vai ver o Deus que fez aquelas coisas no passado, também fazendo no presente momento. E a gente precisa entender como tudo isso se equilibra. Porque quando Deus age, Ele não está sendo mais amoroso do que fiel. Ele não está sendo mais fiel do que justo. Ou seja, quando Deus age, Ele está sendo amoroso, justo, verdadeiro, fiel, misericordioso. Todos os atributos de Deus estão em plena manifestação. Salmos, capítulo 89, verso 14, diz: justiça e juízo são base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Veja que o trono de Deus está fundamentado em justiça e juízo. São a base, ou seja, o que sustenta o trono de Deus é justiça e juízo. E o que nós podemos aprender daí? Que o nosso Deus, Ele é um Deus justo. E querido, como isso ao mesmo tempo para nós soa consolador, em sabermos que nós temos um Deus justo. E nós, quando estamos diante de uma injustiça, todos nós nos iramos, ficamos com raiva, não ficamos? Quando nós vemos alguém que é culpado e passivo de punição, passivo de condenação, ser absolvido simplesmente por uma cartada judiciária. A gente está vendo a situação do nosso país. Quantas pessoas mereciam estar na cadeia por roubo, corrupção e tantas coisas mais estão aí soltas. E quantos inocentes estiveram presos e até morreram por injustiça. E quando nós ouvimos essas notícias, eu tenho certeza que ninguém, sã consciência, vai ficar com o coração, oh, que legal. A gente vai ficar com raiva. Eu até desligo, eu paro até de ouvir, porque começa a subir, porque dentro de nós tem um senso de justiça, de buscar aquilo que é justo, ou pelo menos deveríamos ter. Então a base de Deus também é isso. Deus, Ele é justo. Os escritores, os profetas do Antigo Testamento vai dizer que Deus, Ele não toma um inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Para Deus, o inocente é inocente e o culpado é culpado. Nós precisamos entender isso. Esse Salmo 19, no versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, quando Deus age, da maneira que age, como age, seja perdoando, seja justificando, seja estendendo misericórdia, ou seja, trazendo juízo, esses atos é justo. Nós não podemos acusar de Deus de injustiça. Nós não podemos acusar o Senhor quando Ele agir perdoando, trazendo misericórdia, amando quem nós achamos que não deveria receber, ou uma pessoa que não é merecedora disso, ou quando Ele traz juízo, nós não podemos dizer que Deus Ele é mau, que Deus Ele é ruim, que Deus Ele é injusto. Querido, se um juiz, ele absolve alguém que é culpado e deixa aquela pessoa livre, nós dizemos, que juiz bom, que juiz maravilhoso, olha como ele é reto, olha como ele é justo, olha como ele, segundo a justiça, julga corretamente. Não, nós ficamos indignados, e como pode? Ou seja, ele é um juiz mau, ele é um juiz ruim, porque ele não aplicou aquilo que era merecido. Por isso que o salmista diz que todos os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Isso nós precisamos entender bem, querido, porque senão a gente não vai compreender o que é a ira de Deus. E Romanos capítulo 1, eu vou ler na versão NAA, Romanos, Almeida, revista e atualizada.
capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra pessoas boas? Contra atos de justiça? Não, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aí Paulo descreve uma característica da sociedade da sua época que não é diferente da sociedade que nós vivemos nesses dias. Então a ira de Deus se mostra contra esse tipo de procedimento. E quando ele fala a ira de Deus se revela, ele está colocando esse tempo presente, ou seja, a ira de Deus está todo o tempo presente, contra todo o tipo de impiedade, contra todo tipo de injustiça. Então a gente percebe, querido, que a ira de Deus, quando nós pensamos sobre essa questão do atributo de Deus, ele se irá, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus santo. Nós cantamos uma música aqui, que o leão da tribo de Judá, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por quê? Porque a sua essência é santa. Deus, ele é santo em tudo, em todas as coisas. Então Deus não suporta o pecado. Quando o pecado está diante de Deus, a única coisa que o pecado estimula diante de Deus é a sua justiça, é o seu juízo, é a sua ira. Então nós precisamos entender isso, porque às vezes nós associamos a ira de Deus com a nossa própria ira, e achamos que quando Deus faz alguma coisa, isso é injustificável, porque na ira humana, a gente perde o controle, a gente acaba exagerando, e posteriormente, no momento de raiva, no momento de ira, a gente acaba se arrependendo do que falou ou do que fez, não é verdade? Porque numa explosão de ira, a gente acaba cometendo violência e acaba indo além da medida, por mais que o motivo que você se irou seja justo. Mas talvez a nossa ação, como diz Tiago capítulo 1, verso 20, que a ira do homem não opera a justiça. Por que não opera, irmão? Porque todas as vezes que o homem se ira, dificilmente ele se controla. E se ele não se controla, ele perde a cabeça. Ele fala o que não deveria falar, e ele faz o que não deveria fazer. E aí a gente olhando para esse prisma de entendimento, comparando a nossa ira com a ira de Deus, nós achamos, rapaz, então esse Deus é um Deus caprichoso. É um Deus que não pode a gente pisar fora da linha, porque vai e desce a mão. É um Deus que perdeu as estribeiras e não suporta ser contrariado, porque isso aqui, irmãos, Paulo falar da ira de Deus para os romanos, era uma compreensão que eles deveriam aprender, porque eles tinham uma compreensão no seu paganismo sobre a ira dos deuses. A ira dos deuses, do panteão grego, era: se você fez alguma coisa que os deuses não gostam, você vai provocar ira, e esse Deus vai vir com calamidades, vai provocar dores e sofrimentos a vocês, porque vocês de alguma forma, por algum motivo, provocaram a ira dele. Paulo, quando chega lá em Atenas, vai ver vários altares a deuses. Os historiadores vão dizer que teve uma situação lá gravíssima, e eles imaginaram: nós provocamos a ira dos deuses, vamos levantar aqui altares, vamos sacrificar, vamos levantar um Deus desconhecido, possa ser que seja um Deus que a gente não conheça, então vamos aplacar a ira de Deus com os nossos sacrifícios. E às vezes nós remetemos essa compreensão para Deus também, e nós achamos que é um Deus caprichoso, mal-humorado, que a qualquer erro, o seu pavio logo estoura, de pavio curto, zangado, que age sem razão, que age com exagero. Nós achamos às vezes que Deus é assim, principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, porque logo nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 3, vem a queda do homem, Deus expulsa esse homem do jardim. Aí você pode dizer assim: que Deus caprichoso, não aceitou a desobediência do homem, e logo implementou um juízo para o homem, para a mulher, para a terra e para a serpente, expulsou eles do jardim. Aí logo em seguida, mais à frente, vem o dilúvio.
Mais à frente vem a Torre de Babel. Mais à frente, Sodoma e Gomorra. Incrível que pareça, esse era o entendimento de Jó. Jó pensava, eu não posso fazer nada errado, porque se eu fizer, Deus vai ficar contra mim. E aí acontece toda aquela desgraça na vida de Jó. E aí Jó declara, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. O que é que ele temia? Deus está contra mim. Deus está me julgando. E aí a gente pensa que pelo fato de estar poucos capítulos, essa sequência de acontecimento, a gente acha que isso tudo aconteceu um atrás do outro. A expulsão, o dilúvio, a Torre de Babel, a cidade de Sodoma e Gomorra, a gente acha que foi no dia seguinte, tudo isso foi acontecendo. Não, querido, foram anos e anos para tais coisas acontecer. Quantos anos se passaram até que o dilúvio veio? Matusalém tinha 999. Ou seja, pelo menos mais de 1 milênio para o dilúvio acontecer, desde a expulsão do homem. Por quê? Deus estava, através de Noé, pregando, se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Porque no texto que a gente leu de Salmos 89, 14, diz que a misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Antes do julgamento, antes da ira, sempre vem misericórdia, 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 misericórdia. Não foi isso que Deus fez para Nínive? Deus levanta o profeta Jonas com uma mensagem de destruição da cidade, juízo. Jonas vai, forçadamente, porque não queria, porque conhecia Deus. E aí foi, pregou, o povo se arrependeu. O que Deus fez? Poupou. Então antes, querido, de qualquer tipo de juízo, antes de qualquer demonstração de ira, Deus levanta mensageiros para chamar o povo ao arrependimento. Sempre, querido, sempre o juízo é precedido de mensagem de arrependimento. Nunca Deus trouxe juízo sobre determinados lugares sem que antes não enviasse mensageiros para dizer, se arrependam, se arrependam, se arrependam e se arrependam. Romanos capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer assim, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura Deus será injusto trazendo ira sobre nós? A resposta é clara e óbvia, não. Deus não é injusto, pelo fato de que todos estão encerrados debaixo do pecado. E eu quero falar sobre a ira de Deus sobre duas perspectivas. A primeira, sobre a perspectiva dos que creem em Cristo Jesus. E a segunda perspectiva é sobre os que não creem em Cristo Jesus. Então, queridos, mas para isso, a primeira coisa a gente precisa entender a gravidade do pecado. Eu vou falar sobre a perspectiva daqueles que creem em Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, o verso 1 a 3. Efésios capítulo 2. Diz assim o texto: Ele, Jesus Cristo, lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja só o que Paulo ele descreve sobre a condição que nós nos encontrávamos antes de Cristo. Por que é importante, querido, entender a gravidade do pecado anteriormente? Porque senão, como eu disse antes, a gente minimiza o impacto, o tamanho da graça de Deus demonstrada em Jesus Cristo para a salvação. Porque às vezes nós achamos que o pecado é uma simples falha, que o pecado é um simples erro, que Deus ele precisa ignorar. Nós achamos que é alguém que só falou o que não devia, cometeu um deslize.
E nós às vezes encaramos o pecado dessa forma. Mas olha aqui o que Paulo ele diz. Ele diz que o pecado, a nossa condição era morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Glória a Deus por Paulo ter colocado essa palavra delito, porque ela expressa com muita fidedignidade o que representa o pecado, o estado do homem. Aquilo que o homem se tornou, aquilo que o homem fez. Quando o homem peca contra Deus, ele se torna um transgressor. E essa palavra delito significa crime. Ou seja, o homem cometeu um crime contra Deus. Agora a gente entende o impacto do que é o pecado. O pecado é transgredir o mandamento de Deus, porque todo pecado é pecado de desobediência. Porque para todo pecado tem um mandamento dizendo: não faça, não faça, não faça e não faça. E todas as vezes que nós fazemos o que Deus diz para não fazer, nós cometemos pecado de desobediência. E todo pecado é um pecado de transgressão aos mandamentos de Deus. Então, nesse momento, quando Paulo escreve delitos, Paulo está pegando a imagem de um criminoso, de alguém fora da lei, alguém que cometeu um crime. Então veja como Paulo ele coloca o homem, o nosso estado. Ou seja, poderíamos traduzir o seguinte: o homem era um criminoso, um transgressor. E querido, eu pergunto a você: o que é que um transgressor, um criminoso merece? Condenação. Por isso que Paulo encerra toda a humanidade. Todos pecaram. E quando ele fala todos pecaram, e ele diz mais à frente, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, ou seja, mesmo aqueles que não cometeram nenhum tipo de pecado de desobediência, ele vai dizer: esses também, a eles foi passado a morte também reina sobre esses, porque são descendentes de Adão, e todos que nascem como descendentes de Adão. Por isso que é necessário nascer de novo, e aí nós nos tornamos descendentes do segundo Adão, de Cristo. Então todos estavam mortos, todos eram transgressores, todos estavam encerrados debaixo do pecado. Ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo era o nosso padrão a ser seguido. E ele diz ainda mais: segundo as potestades do príncipe desse mundo. Ou seja, quem governava a nossa vida era uma potestade, era um principado, era um espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Ele diz: nós andávamos do desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, por causa dessa condição, por causa dessa situação, nós éramos filhos da ira. Olha só, Paulo está dizendo: o que nós merecíamos era a ira de Deus. Isso é forte demais, irmãos. Mas glória a Deus, bendito seja Deus, que diante dessa condição tão desastrosa, tão miserável, que o homem se encontrava, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, para nos representar diante dEle, como o nosso substituto legal. Esse Jesus Cristo, que sendo Deus, Ele assume a forma humana, para pagar o preço, para que eu e você, agora, diante dessa situação, nós vivêssemos em paz para com Deus. Por isso que o texto que nós lemos é: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é tremendo, querido. Nós precisamos entender. Jesus Cristo, Ele veio, se faz homem, mas sem pecado, para que Ele pudesse nos representar diante de Deus em propiciação. Vamos mudar a frase: em propiciação diante de Deus. E Deus declara que essa obra de Jesus Cristo, ela é perfeita e aceitável a Ele.
Querido, por causa disso, eu e você podemos nos gloriar na certeza da salvação. Nós podemos bater no peito e dizer: eu sou salvo e tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque a minha salvação, ela não se baseia nas minhas obras. Se fosse nas minhas obras, eu poderia ficar com o pé atrás. Talvez as minhas obras não foram tão perfeitas assim, talvez Deus não aceite assim. Mas como a minha fé, a minha confiança se baseia na obra de uma outra pessoa, a qual Deus declarou: é perfeito, é perfeita, eu aceito. E essa obra, Jesus Cristo transfere ela para mim, dizendo assim: agora é tua. Eu posso agarrar essa obra como se ela fosse minha. E agora eu sou tratado com um bem que não merecia, porque ele foi tratado com um mal que não mereceu. Isso é tremendo, irmãos. Isso é fantástico. Porque Jesus, ele se põe no meu lugar. E Deus trata Jesus naquela cruz como se fôssemos eu e você, para que Ele nos colocasse no seu lugar, para que Deus tratasse cada um de nós como se fosse o próprio Jesus Cristo. Isso é tremendo demais, irmãos. Veja só o que diz Isaías 53. É um texto que nós conhecemos muito bem, mas às vezes nós ficamos só na primeira parte. 53, versículo 4 ao 11, eu destaquei algumas coisas aqui que nós geralmente não damos tanta atenção. Vai falar aqui: Jesus Cristo foi aflito, ferido de Deus, oprimido, traspassado, moído, castigado, humilhado, morto, enterrado com os perversos. Tudo porque naquele momento Jesus Cristo estava sobre ele todo o pecado da humanidade, recaiu sobre ele. Jesus Cristo não era pecador, Jesus Cristo não se tornou pecador. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 vai falar que Deus fez Jesus Cristo pecado por nós, em nosso favor, para que eu e você nos tornasse justiça. Essa palavra fez pecado não significa que Cristo tornou-se pecador, mas que Cristo recebeu o pecado e naquele momento era o nosso substituto legal. Veja só, nesse momento em que o pecado estava sobre ele, ele como nosso substituto, a ira de Deus é despejada sobre Jesus Cristo. E por causa dessa ira, aflito, ferido de Deus, oprimido, traspassado, moído, castigado, humilhado, morto e enterrado com os perversos. Veja só, querido, que nem mesmo Deus poupou a Jesus Cristo quando este assumiu o nosso pecado. Veja só o tamanho da dor que Jesus Cristo passou por suportar em nosso lugar a ira de Deus. Veja só, irmão, que impacto tremendo, que impacto tremendo. Por isso que sobre ele recaiu a nossa culpa, e sobre nós recaiu a sua graça. Eu acho interessante que num livro chamado Justiça Eterna, de Horatius Bonar, ele cita os comentários de Lutero acerca de João, não sei o capítulo nem o versículo, mas ele fala sobre a questão da justificação. Ele diz: eu posso me alegrar na obra que outro realizou, e Lutero diz: graças a Deus que elas não é minha, porque talvez elas fossem imperfeitas, mas como é a de Cristo, então eu posso me apropriar dela como se eu tivesse praticado, e agora eu posso estar diante de Deus, como Jesus Cristo também estava, sem culpa, sem senso de indignidade, sem senso de condenação, porque a justiça dele recaiu sobre mim, e agora eu sou inocente. Aí ele diz: se a dona morte quiser vir e te acusar de alguma coisa, aponta para Cristo e diz: ó dona morte, o tanto que você fez com ele, é o tanto que você poderá fazer comigo também. Se o pecado vier sorrateiramente, que te mordeu o calcanhar, leva-o para Cristo e diz: pecado, o tanto que você pode fazer a ele, é o tanto que você pode fazer a mim, porque eu estou nele e ele está em mim. Se o diabo quiser intentar acusação contra ti, pega-o pelo pescoço, envia-o até a Cristo e diz: tenta fazer de novo o que você fez contra ele, e verás o que acontecerá. O mesmo que tu pode causar a ele, é o mesmo que você pode causar a mim. Isso é tremendo, esse entendimento, querido, de que
a justiça de Deus está sobre nós, isso nos livra de tantas coisas. Isso nos coloca, querido, de um senso de dignidade diante de Deus, não porque merecíamos, mas porque outro sofreu em meu lugar e colocou sobre mim e me deu a sua justiça. Ele me deu, ele disse: pega, agora é tua, pega a minha justiça. E da mesma forma como Deus me tratou, Ele vai te tratar também. Da mesma forma como Deus recebeu, dizendo: este é meu filho amado, Ele vai olhar para você e vai dizer: tu também é meu filho amado. E nós temos paz para com Deus, uma vez que nós fomos justificados. E querido, o que isso significa? Tessalonicenses, o 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, o verso 10, vai dizer que por causa de Jesus Cristo, Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Eu e você, nós somos salvos, irmãos. Somos salvos do inferno. Somos salvos da condenação. É o que Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo. Mas Lindocle, eu não me sinto tão justificado assim. O meu coração ainda me acusa. Apóstolo Gilmão, nas suas cartas, ele vai dizer: olha, que nós devemos ter confiança no dia do juízo, diante de Deus. Confiança. E estarmos aperfeiçoados no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se existe medo, então ainda não estamos aperfeiçoados no amor. Esse medo aqui não é medo de barata, não é medo de escudo, não é medo de tomar uma decisão, é medo de chegar diante de Deus e achar que ainda é culpado. Ele diz: se você se sente assim, culpado ainda diante de Deus, mesmo crido em Jesus Cristo, mesmo atribuído a você a sua justiça, então você ainda não está aperfeiçoado no amor. Porque se você tivesse, esse amor lançaria fora todo medo. Amém? E ainda 1 Tessalonicenses 5, 9, ele vai dizer que Deus, Ele não nos destinou para a ira. Por mais, querido, que Jesus assumiu a nossa condição e Deus despejou em Jesus Cristo a ira, isso não significa que a ira desapareceu. Isso significa que a ira foi satisfeita. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos da ira, como Tessalonicenses aqui, 1 Tessalonicenses 1,10 fala, que Ele nos livra, nos salvou da ira. Foi o texto que nós lemos aqui em Romanos capítulo 5. Logo, muito mais agora justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Isso também não significa que o inferno deixou de existir. Isso também não significa que o lago de fogo, que é a segunda morte, deixou de existir. Por mais que Cristo realizou o sacrifício, a obra redentora naquela cruz, a ira não deixou de existir, o inferno não deixou de existir, o lago de fogo não deixou de existir. Ele continua. E agora vem uma outra parte, mas em relação aos que não creem. João, capítulo 3, abra sua Bíblia. João 3, 35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crer no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. Ou seja, no momento em que eu creio, no ato de crer em Jesus Cristo, eu passo a ter a vida eterna. Não é que eu terei a vida eterna, não. Eu tenho a vida eterna. O poder do Espírito Santo regenera o meu espírito. E agora, uma vez que eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu passo a viver. E não mais uma vida comum, não mais uma vida natural, mas uma vida eterna. Então eu tenho, porque eu criei em Jesus Cristo. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. Veja só o estado daqueles que não creem em Jesus Cristo. Quem crê, vida eterna. Quem não crê, não tem a vida, nem verá a vida, e sobre ele ainda permanece a ira de Deus. Por quê? Se Jesus Cristo satisfez, porque esse ainda está na sua mesma condição, transgressor, pecador, passivo de condenação. A condenação, ela só não existe para os que estão em Cristo, mas aqueles que se mantêm na condição caída e de rejeição a Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Romanos é outro texto que eu gostaria de ler. Capítulo 2. É um texto muito fantástico, irmãos. Romanos capítulo 2. Eu quero chamar você para esse entendimento agora. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que tais coisas? Aquilo que ele vem falando desde o capítulo 1, do versículo 18, e no capítulo 1 que ele fala dos falsos moralistas, dizendo que acusa os outros, e daquilo que eles acusam, eles mesmos praticam. Então, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Só porque você é um moralista dizendo que não deve fazer, que fica acusando, que fica apontando os outros que fazem o que é errado, mas você faz o mesmo. Pensa que vai escapar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Presta atenção: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Veja o que Paulo está dizendo aqui na sua carta, dizendo o seguinte: que aqueles que se mantêm impenitentes, com seu coração duro, que não se dobra por tamanha demonstração de bondade, de misericórdia, de graça da parte de Deus, querendo conduzi-lo ao arrependimento, mas ele rejeita: eu não quero ouvir a mensagem, eu não quero me arrepender dos meus pecados, eu vou continuar na minha vida, eu vou seguir a injustiça, praticar a maldade. Paulo diz que esses estão somente acumulando ira sobre eles mesmos para o dia da ira. Interessante Paulo falar sobre o dia da ira, dando a entender que não é a todo momento que a ira de Deus se manifesta, ou que vem o juízo de Deus, mas sim que haverá um momento para tal coisa, que haverá um dia específico para a ira dele se manifestar sobre a humanidade, sobre esses homens. E ele diz que sobre esses homens virá angústia, tribulação, mas para os que praticam o bem, paz, honra, glória e corruptibilidade. Irmãos, isso é tremendo, mas a pergunta que nós devemos fazer é: se há um momento específico, então que momento é esse? Que momento é esse? Porque senão a gente pode olhar para algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e pensar: é juízo de Deus, é ira de Deus. Nós não sabemos, e eu acho que também não é. Mas Paulo ele fala: haverá um momento. Você já ouviu por diversas vezes a expressão o dia do Senhor. E geralmente quando nós falamos sobre o dia do Senhor, o que vem à nossa mente? O dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você: o dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser um dia maravilhoso?
Vai ser um dia glorioso, um dia para a gente sair saltando, gritando, dizer: oh, que bom que o nosso Senhor voltou. Isaías, o capítulo 13, essa expressão, dia do Senhor, Paulo, ele fala bastante, tanto na primeira carta, como na segunda carta aos Tessalonicenses, sobre o dia do Senhor. Mas também em outras cartas, Pedro também vai falar sobre esse dia. Mas essa expressão dia do Senhor, ela não é desenvolvida pelos apóstolos. Na nova aliança, a expressão dia do Senhor já vem muito antes através dos profetas. E Isaías, capítulo 13, o versículo 9, diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação, e exterminar dela os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará seu resplendor a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Olha como Isaías descreve o dia do Senhor. Amós, não precisa abrir, deixa que eu leio para você, e você acompanha aí. Amós capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: ai dos que desejam o dia do Senhor, porque para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não luz. Será como se o homem fugisse do leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em uma casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Olha só como os profetas descrevem o dia do Senhor. Malaquias, ele também fala: enviarei o espírito do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja só as características do dia do Senhor. Lindogley, mas isso tem a ver com a ira. Apocalipse capítulo 6, eu quero que você abra agora. O capítulo 6 já começa o momento da abertura dos selos. Vamos lembrar o seguinte, que os primeiros capítulos até o capítulo 6 são mensagens proféticas às igrejas. Depois João é elevado aos céus, já no capítulo 5, e lá ele começa a ter a visão do Cristo ressurreto. Ele vê o cordeiro que parecia ter sido morto, e lá nesse momento é entregado na mão desse cordeiro, de Jesus Cristo, um livro contendo 7 selos, a qual ninguém era digno de abrir e nem sequer de olhar para ele. E nesse momento os selos no capítulo 6 começam a ser abertos. Então o Apocalipse a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte, mensagem profética às igrejas. A segunda parte, período da tribulação. E a terceira parte, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo com o reinado milenar e o juízo final. Então a gente separa, divide o livro de Apocalipse nessas 3 partes: mensagem profética às igrejas, período da tribulação, o que vai acontecer nesses tempos, e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo com o ano milenar e o juízo final. E veja só, que no capítulo 6, a partir do verso 15, o 6º selo é aberto. E veja só o que acontece quando o 6º selo é aberto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Paulo lá em Romanos ele fala que
os perversos estão acumulando ira para o dia da ira. E aqui em Apocalipse nós temos a revelação de quando será esse momento, que será no período da tribulação. Querido, a tribulação nada mais, nada menos é que o tempo do derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Por isso eu, Lindo Clay, uso isso como o meu maior argumento para dizer que a igreja não passará pela tribulação. Por quê? A tribulação é o derramamento da ira de Deus. E a gente leu aqui que Deus, em Jesus Cristo, nos salvou da ira vindoura, da ira futura. E Deus não nos destinou para a ira. Como é que Deus poderia derramar ira sobre a igreja quando a igreja, em Cristo Jesus, foi salva? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum acreditar que a igreja passará pelo período da tribulação. Porque se ela é o derramamento da ira de Deus. E mais à frente, no capítulo 15, ainda em Apocalipse, eu quero que você acompanhe comigo, que eu já estou terminando. O verso 1 diz assim: vi no céu um outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. E esses anjos, eles são responsáveis de cada um pegar as 7 taças de Deus. E quando for a última taça sendo derramada, nela é consumada a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus só vai ter o fim quando a última taça for derramada sobre a humanidade. Querido, cada selo que é aberto, uma calamidade vem sobre os homens. Cada trombeta que é tocada é pior do que os 7 selos. E cada taça que é derramada, cada uma é pior do que os selos e do que as trombetas juntas. E isso, querido, é demais. Eu quero finalizar ainda em Apocalipse. Só que 19. Você achou? O verso 11 diz assim: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto sujo de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E se seguiam exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto está escrito, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, pensa só nessa visão, Jesus Cristo voltando, e nós às vezes olhamos somente para os evangelhos e dizemos: Jesus maravilhoso, lindo, amoroso, bondoso. Agora, imagine só, esse Jesus que você tem na cabeça, chegando para você com a roupa melada de sangue. O que você pensaria dele? Esse mesmo Jesus de Apocalipse é o mesmo dos 4 evangelhos. A roupa dele está suja de sangue, porque ele pessoalmente pisando o lagar da ira de Deus. Por mais que a igreja não esteja nessa condição, é da nossa extrema importância saber disso. Sabe por quê? Às vezes nós podemos pensar assim: mas isso é cruel demais, isso é pesado demais. Nós estamos há 2000 anos da história da igreja, 2000 anos de graça, 7 anos de tribulação. O que é maior, a misericórdia ou o juízo? Por isso que eu e você fomos levantados para gritar ao mundo:
se reconcilie com Deus. Pregue o Evangelho, irmão, a tempo e a fora de tempo. Por nosso intermédio, Deus está gritando para todo mundo, dizendo: sejam salvos, sejam salvos. A minha mão está estendida, a minha misericórdia está disponível, o meu amor está derramado através de Jesus Cristo. E nós, como igreja, devemos ser pregadores, atalaia da misericórdia, para que o mundo não sofra as consequências. Porque se eles rejeitarem e a gente se calar, meu irmão, é com isso que eles vão se deparar. Amém?